Hora de desenterrar as ideias principais. Eu sou Sparky e vamos buscar um resumo rápido de explorando a medula espinal e a fisiologia neuronal, uma jornada pelo sistema nervoso. Nesta sessão, abordaremos as vias ascendentes e descendentes da medula espinal, que são fundamentais para a comunicação entre o corpo e o sistema nervoso central. As vias ascendentes são responsáveis por transmitir informações sensoriais do corpo para o cérebro, enquanto as vias descendentes conduzem comandos motores do cérebro para os músculos. Vamos começar com os tratos ascendentes sensoriais, que incluem os fascículos grácil e cuneiforme, os tratos espinotalâmicos e os tratos espinocerebelares. Os fascículos grácil e cuneiforme são essenciais para a propriocepção consciente, permitindo que o cérebro receba informações sobre a posição e o movimento do corpo. O fascículo cuneiforme processa informações de áreas acima da vértebra T7, enquanto o fascículo grácil lida com informações de áreas abaixo de T7. Ambos os tratos têm como destino final o tálamo e o córtex somatosensitivo, onde as informações são interpretadas e integradas. Os tratos espinotalâmicos, por sua vez, são divididos em duas partes, o trato espinotalâmico anterior e o trato espinotalâmico lateral. O trato espinotalâmico anterior é responsável pela transmissão de informações sobre pressão e tato protopático. E uma característica única é que ele cruza ao entrar na medula. Assim como o anterior, o trato espinotalâmico lateral também cruza ao entrar na medula, mas sua função é transmitir informações sobre dor e temperatura. Ambos os tratos, assim como os fascículos, têm como destino o tálamo e o córtex somatosensitivo. Os tratos espinocerebelares são responsáveis pela propriocepção inconsciente, que é crucial para a coordenação motora e o equilíbrio. Existem dois tipos principais: o espinocerebelar posterior, que se localiza acima de L2 e utiliza o pedúnculo cerebelar inferior para enviar informações ao cerebelo, e o espinocerebelar anterior, que cruza duas vezes, uma na medula e outra na ponte, utilizando o pedúnculo cerebelar superior. O destino final desses tratos é o cerebelo homolateral, onde as informações são processadas para ajustar a atividade motora. Agora vamos explorar os tratos descendentes motores, que são responsáveis por levar os comandos do cérebro para os músculos. As vias piramidais, que incluem o trato córtico-espinal lateral e o trato córtico-espinal anterior, são as principais responsáveis pela motricidade voluntária. O trato córtico-espinal lateral origina-se no córtex pré-motor e motor, e uma característica importante é que ele decursa no bulbo, permitindo o controle da motricidade voluntária de músculos distais. Já o trato córtico-espinal anterior também se origina no córtex pré-motor e motor, mas cruza antes de sair da medula, controlando a motricidade voluntária de músculos proximais, do tronco e do pescoço. Além das vias piramidais, temos as vias extrapiramidais, que incluem o trato rubroespinal e os tratos vestíbulo-espinais. O trato rubroespinal, que se origina no núcleo rubro do mesencéfalo, desempenha um papel no controle coadjuvante da motricidade voluntária pendicular e na correção do movimento. Os tratos vestíbulo-espinais, por sua vez, são fundamentais para o controle postural. O vestíbulo espinal lateral, que se origina no núcleo vestibular lateral pontino, não decursa e é responsável pelos músculos extensores antigravitários e ajustes posturais do equilíbrio. O vestíbulo espinal medial, que se origina no núcleo vestibular medial bulbar, também tem algumas fibras que não decursam e controla a posição da cabeça e os ajustes posturais do tronco. Em resumo, as vias ascendentes e descendentes da medula espinal são essenciais para a integração sensorial e motora. As vias ascendentes, como os fascículos grácil e cuneiforme, os tratos espinotalâmicos e os tratos espinocerebelares, garantem que o cérebro receba informações precisas sobre o estado do corpo, enquanto as vias descendentes, incluindo as vias piramidais e extrapiramidais, permitem que o cérebro controle os movimentos de maneira coordenada e eficaz. Essa complexa rede de comunicação é vital para a nossa capacidade de interagir com o ambiente e realizar atividades cotidianas. Nesta sessão, discutiremos a fisiologia neuronal, um
campo fascinante que explora os componentes fundamentais do sistema nervoso. Começamos com os tipos de neurônios, que são as células especializadas responsáveis pela transmissão de impulsos nervosos. Existem três categorias principais de neurônios: os neurônios bipolares, que possuem duas projeções, um axônio e um dendrito, e são frequentemente encontrados em sentidos especiais, como a visão. Os neurônios multipolares, que têm múltiplas projeções, um axônio e vários dendritos, sendo o exemplo clássico os motoneurônios do corno anterior da medula. E os neurônios pseudonipolares, que possuem uma única projeção que se bifurca, funcionando como dois axônios, como os neurônios sensoriais do gânglio espinal. Esses neurônios se comunicam entre si através das sinapses, que são as junções onde a transmissão do impulso nervoso ocorre. A estrutura da sinapse é composta por membranas pré- e pós-sinápticas, canais de cálcio, vesículas de liberação e receptores de membrana específicos. As sinapses podem ser classificadas em diferentes tipos, como axodendríticas, axossônicas, axossomáticas, dendrodendríticas e neuromusculares, sendo esta última a junção entre a terminação nervosa e a fibra muscular, onde o neurotransmissor acetilcolina tem um papel crucial. Os neurotransmissores são substâncias químicas que transmitem sinais entre os neurônios. Eles podem ser classificados em excitatórios, como o glutamato, que promove a ativação neuronal, e inibitórios, como o GABA, que reduz a excitabilidade neuronal. Além disso, existem neurotransmissores com funções específicas, como a acetilcolina, que está envolvida no movimento, atenção e memória, a serotonina, que regula o humor, ansiedade e sono, e a dopamina, que está associada ao movimento e à sensação de prazer. Cada neurotransmissor tem um papel vital na comunicação neuronal e na regulação de diversas funções corporais. Os reflexos medulares são respostas automáticas a estímulos externos, operando independentemente do cérebro. Eles envolvem três componentes principais: receptores sensoriais, sinapses na medula espinal e órgãos efetores, como os músculos. Um exemplo clássico é o reflexo patelar, que é um reflexo miotático, originado no fuso neuromuscular e caracterizado por ser monossináptico, ou seja, envolve uma única sinapse. Esse reflexo é crucial para a manutenção do tônus muscular e para a proteção do corpo contra lesões. Outro tipo de reflexo é o reflexo miotático inverso, que se origina no órgão neurotendíneo e atua como mecanismo de proteção, prevenindo a tensão muscular excessiva. Esse reflexo envolve a inibição autógena do músculo, garantindo que a força aplicada não exceda os limites seguros, evitando assim micro-rupturas musculares. Os reflexos antigravitacionais, como o reflexo do impulso tensor, são essenciais para a manutenção da postura e do equilíbrio. Eles são ativados pela pressão na planta do pé, resultando em um aumento do tônus extensor dos membros inferiores, permitindo que o corpo se mantenha em pé. Além disso, os reflexos cutâneos, que são respostas involuntárias a estímulos nocivos, também desempenham um papel importante na proteção do corpo. O reflexo de retirada, por exemplo, é uma resposta rápida que ocorre antes da percepção consciente da dor, permitindo que o corpo reaja rapidamente a situações perigosas. Os reflexos autonômicos, como os reflexos vesicais e retais, são responsáveis por funções involuntárias, como o esvaziamento automático da bexiga e do intestino, ativando a musculatura lisa e inibindo esfíncteres internos. Esses reflexos são regulados por centros de controle no sistema nervoso central, que ajustam a atividade neural da medula espinal. A fisiologia neuronal é, portanto, um campo complexo e dinâmico, onde a interação entre neurônios, sinapses e neurotransmissores é fundamental para a função do sistema nervoso. A compreensão desses processos é essencial para a avaliação da integridade neurológica e para o diagnóstico de diversas condições que afetam o sistema nervoso. Através do estudo da fisiologia neuronal, podemos apreciar a incrível capacidade do corpo humano de responder a estímulos e manter a homeostase, destacando a importância dos reflexos e da comunicação neuronal na vida cotidiana.